a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar. Oi, tia Raquel. Boa tarde. Oi, Azilda. Oi, Magda. Oi, Luzi. Olá, Maria. Olá, Adri. Todos que vão chegando. Oi, Inês. Boa tarde, Maurício. Que as estrelas não parem de brilhar. Maurício, você me manda aquele seu comentário por e-mail, por favor? Que eu não vou conseguir abrir aqui de novo. Oi, padre. Boa tarde. Oi, Sônia. Salve, salve. Oi, Tudo bem, minha filha? Graças A Deus, tudo senhor. ótimo, tudo beleza. Graças a Deus, padre, que bom. Já com Pois gostinho é, de terminamos saudades. hoje. Pois é, mas assim é bom, porque com a graça de Deus, logo a gente cria uma Exatamente. outra oportunidade, né, Logo, logo, se padre? Deus quiser. Amém. Que bom. Pessoal, olá, todo mundo que vem chegando da comunidade com o Bom Pastor. Que aí vai ser uma alegria também um dia poder visitar vocês aí, conhecer a Maravilha. comunidade. Muito bom, padre. Bom, vou deixar então, como sempre, com muita alegria, o senhor iniciar com a oração, Maravilha. esse nosso momento. Vamos nós padre. então, coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, nosso Pai querido, nós mais uma vez agradecemos por esse tempo juntos e sabemos que é um tempo junto com o Senhor também. O Senhor está conosco. Agradecemos porque o Senhor sempre tem algo bom a dizer aos nossos corações, nos renovando, nos encorajando, nos corrigindo quando é preciso. Pai, que nesses dias em que nós meditamos sobre a oração do Senhor, os nossos corações sejam renovados pelo Espírito Santo no desejo de orar, no compromisso em ter comunhão com o Senhor, em viver a nossa aliança com o Senhor. Pedimos, Pai, que cada irmão e irmã que está compartilhando conosco esses dias se sinta profundamente amado pelo Senhor, um filho, uma filha a quem o Senhor quer ouvir e a quem o Senhor tem muito a dizer. Que a nossa vida de oração seja reanimada, revigorada pela partilha da Tua palavra, pela partilha da oração do Cristo, nosso Salvador. Te pedimos, Senhor, abençoa-nos nessa noite, inunda os nossos corações de paz, que seja um sinal da presença do Teu Espírito em nós nessa noite, a Tua paz apacentando as nossas almas. Tudo te entregamos, tudo te confiamos com abandono completo dos nossos corações nas Tuas mãos, dizendo juntos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que o Senhor abençoe a nossa partilha dessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, hoje o senhor falou que a gente ia falar um pouquinho sobre o Pai Nosso nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, né? Onde a gente encontra essa oração. Então, antes do senhor começar, eu queria só dizer alguma coisa que nos tocou durante a oração das vésperas. A oração hoje proposta nas vésperas dizia assim... Peraí, a oração não, a oração...
A leitura breve dizia assim: obedecei a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Aí continua, né? Purificai as mãos, enfim. Mas esse começo foi muito bonito a gente poder ler e fazer memória de ontem do que o senhor falou. Exato. Né? Quanto mais a gente se une a Deus, mais Deus está conosco. E aquilo que é tentador, que a gente deixe passar, porque vai embora. Se a gente se fortalece em Deus, o né? alvo da nossa atenção é o Senhor, não é o maligno. Senão não funciona, né? Aqui na nossa comunidade nós temos um quadro lindo de São Miguel Arcanjo, que é a reprodução de uma pintura que está no Mosteiro dos Santos Anjos, no Mosteiro de Belém, lá em Guaratinguetá. E é uma pintura de São Miguel Arcanjo um pouquinho diferente do que o pessoal está acostumado. Mas uma das coisas bonitas que tem nessa pintura, ela é cheia de detalhes bonitos, é que São Miguel, ele está combatendo com o maligno, mas de olhos fechados. Ou seja, o nosso combate, nós travamos bem, não quando nós detemos a nossa atenção no maligno, nas confusões que ele causa, mas quando nós não nos perdemos da nossa comunhão com Deus. Então é preciso combater? Sem dúvida. É preciso lutar contra o mal? Sem dúvida. Mas a gente luta bem quando a gente não perde a nossa sintonia, a nossa comunhão com Deus, quando a gente não perde o nosso olhar para Ele. Por isso, já que a gente está falando do Pai Nosso, e o Pai Nosso é uma oração, e a gente tocou muito sobre vida de oração, a gente falou muito sobre isso, né? Por isso, uma das orações, um dos tipos de oração mais importantes que a gente deve cultivar é a oração de louvor. Normalmente, quando a gente usa a palavra oração, a gente está falando de um monte de coisas, mas a gente está falando de um monte de coisas diferentes. Por exemplo, quando a gente usa a palavra esporte, a gente está falando de um monte de coisas diferentes. Então, esporte futebol, vôlei, basquete, natação. Tudo isso é esporte, mas cada uma dessas coisas tem o seu jeito de ser jogado, tem as suas regras, tem os seus benefícios para a gente, para o nosso organismo, para o nosso corpo. Também quando a gente usa a palavra oração, tá bom, a gente entende do que a gente está falando, mas lá no fundo, a gente está falando de um monte de coisas. A gente está falando de intercessão, a gente está falando de louvor, a gente está falando de súplica, a gente está falando de arrependimento. Todas essas coisas são modos de oração, posturas de oração. E cada uma delas tem as suas características, as suas regras e tem os seus benefícios. Então, um dos tipos de oração que São Paulo, numa das suas cartas, dá para a gente a impressão de que é o tempero da vida de oração, é a oração de louvor. São Paulo diz: apresentai as vossas necessidades ao Senhor com súplicas e ações de graças. Né? Então, até quando a gente tem que apresentar a Deus as nossas necessidades, as nossas súplicas, a gente tem que temperar com louvor, gratidão, porque esse tipo de oração é o tipo de oração que mais muda quem está rezando. A oração de louvor é a oração que mais benefício traz para a gente enquanto a gente reza. Porque ela apruma a gente por dentro, porque ela alinha o nosso olhar em Deus, porque ela faz a gente tirar os olhos daquilo que é limitação, daquilo que é problema, daquilo que é motivo que talvez acabe sequestrando um pouco o coração e a alegria da gente, e faz a gente colocar os olhos no que Deus está fazendo até nas horas difíceis, até no meio das dificuldades. Então, quando a gente louva, essa batalha acontece de uma maneira muito mais serena dentro da gente e de uma maneira muito mais poderosa. O louvor, ele me reveste de uma autoridade na oração que outros tipos de oração não me dão. Então, é preciso que eu vigie porque há um leão rugindo ao meu redor, sem dúvida.
Mas como é que eu faço para esse leão não avançar em mim? Bom, dizem que o leão se aproxima da presa pelo cheiro, né? Ele sente cheiro de carne. E aí ele ataca. O cheiro da carne é diferente do cheiro de outras coisas no mundo, né, do leão. O maligno não pode sentir na gente cheiro de carne, ou seja, cheiro de dependência do mundo, cheiro de confiança nas coisas do mundo, cheiro dessas coisas todas, né? Então, como é que eu faço para exalar algo novo, exalar o bom odor de Cristo, para que ele não se aproxime de mim? Eu mantenho o meu coração em Deus com gratidão, com adoração e louvor. O maligno não entende essa linguagem, então ele não se aproxima, né? Ele não sabe louvar, ele não sabe agradecer, ele não tem reconhecimento pelo Criador, pelo Senhor. Então, quando a gente louva, a gente cria um ambiente na nossa vida espiritual, na nossa alma, no qual o Senhor é entronizado, e o maligno tem muito menos brechas por onde se aproximar. Então o leão ruge, cerca, mas não avança, né? Há algo protegendo o nosso coração quando a gente louva a Deus. Então, já que a gente tem falado tanto de vida de oração, né, estamos todos num grande combate. Isso é fato, nenhum de nós duvida disso. Esse combate, o grande campo de batalha dele é dentro. O meu combate acontece aqui, o seu combate acontece aí, né? E nesse combate nós temos que estar revestidos da mente de Cristo. Nós devemos estar em profunda comunhão com Deus, nosso alvo, nossa meta, nossa inspiração, nosso motivo, nosso objeto de atenção tem que ser Ele. Quando eu tiro os olhos dele e ponho os olhos no que o inimigo está fazendo, no que o inimigo no tamanho da minha pequenez, pronto, eu me perco, né? Então, corações ao alto, como diz a igreja. E a mesma igreja diz, demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e é nossa salvação. Quando a gente aprende a dar graças, a gente se salva. Quando a gente não aprende a dar graças, a gente se perde. Então, às vezes, numa grande luta, num grande combate na nossa vida, quando a gente aprende a bendizer, a dar graças ao Senhor, no meio de toda aquela situação, aquilo que era uma tristeza que estava engolindo a gente põe no altar de Deus, a gente bendiz a Ele e aquela tristeza chega ao fim. Aquela tristeza, ela pode até estar presente, mas ela não esmaga mais a gente, né? Então, é nosso dever louvar a Deus, adorar a Deus, e isso não é muito difícil de qualquer pessoa perceber. Mas o segredo do que a igreja nos ensina nesse diálogo da missa é nos dizer que louvar a Deus, bendizer a Deus é nossa salvação. Então, quando a gente disser, ai meu Deus, eu estou me sentindo tão perdido, qual é a minha salvação? Começa a louvar. Pode parecer doido, pode parecer que você não tem motivo, o Espírito Santo vai te conduzir, vai te mostrar. E como diz o Salmo, louvando a gente entra pelas portas da presença de Deus. Então a gente está num lugar seguro, a gente está num lugar a salvo, quando a gente está diante do Senhor. O louvor transporta a gente para a presença de Deus, arranca a gente da confusão do mundo e transporta a gente para a presença de Deus. Muda tudo aqui dentro, né? Por isso é a oração que tem o poder de mais remexer a gente por dentro e tem mais o poder de nos reerguer quando a gente se sente perdido. Padre, e eu acho que isso, então, se completa muito bem com o que o senhor falou ontem, da necessidade da gente ter um tempo para a palavra de Deus. Porque às vezes a gente fala assim, tá bom, mas como é que eu vou louvar? Como é que louva? É a própria palavra que vem em nosso socorro, né? É o próprio Espírito Santo que vai nos lembrar os salmos, uma passagem, seja numa hora difícil, ou seja numa hora muito alegre, a palavra começa a vir no nosso coração e a gente louva com a própria palavra. Né? Hoje em dia, as pessoas têm uma impressão de que oração boa, oração legal, oração que funciona, sei lá, é oração improvisada, né? Tem que ser uma oração, como a gente chama, espontânea.
que eu imagino naquela hora, né? Bom, oração que funciona é a oração com a qual eu me conecto com o coração de Deus. Necessariamente, isso não significa que seja uma oração espontânea como a gente entende. Desse modo, uma oração cujas palavras saem da minha cabeça, uma oração que tem a ver com o que eu estou sentindo. E o problema é que, normalmente, quando eu estou mais precisando orar, os meus sentimentos não me ajudam a orar, né? Então eu fico nesse impasse, a coisa não anda, né? A gente tem muito a sensação de que a gente tem que orar com palavras que são só nossas, né? Ah, não, eu só rezo quando eu estou com vontade, aí eu falo para Deus as minhas coisas. Bom, é óbvio que na oração pessoal existe um momento do seu bate-papo com Deus que seja do seu jeitinho, ok. Só que a gente não pode assentar a nossa vida de oração, toda ela, sobre isso. Porque a gente vai contar demais, a gente vai depender demais do humor da gente. Então, quando a gente está bem, a gente vai falar muito. Quando a gente não está bem, a gente vai falar pouco. Quando a gente quiser, a gente reza. Quando não quiser, não consegue. E o nosso humor, ele não é uma boa medida para aquilo que a gente precisa de comunhão com Deus. Logo, oração boa, oração que funciona, oração que dá fruto, é oração que me sintoniza, me conecta com o coração de Deus. Ora, quando eu pego a palavra de Deus como matéria-prima da minha oração, é outra coisa. O Espírito Santo me dá as palavras. O Espírito Santo me dá um caminho. Eu fiquei muito feliz hoje vendo a tua programação do dia, né, das lives, vendo que você reza a liturgia das horas com os irmãos, né? É a oração da igreja. É uma oração que todo mundo valia a pena aprender, porque ela põe um ritmo no coração da gente, muito legal, ela faz a gente aprender a rezar como a igreja reza. E toda a liturgia das horas não é outra coisa senão a palavra de Deus transformada em oração. E a gente é surpreendido todo dia, mesmo que a gente reze a liturgia das horas todo ano, o ano inteiro, a gente é surpreendido como algumas coisas parece que a cada vez pulam do livro e fazem a gente enxergar tudo de um jeito diferente, de um jeito melhor, né? A palavra de Deus tem esse poder. Então, orar com a palavra, a partir da palavra. Saia, pelo amor de Deus, desses chavões que o pessoal usa e que às vezes nós católicos acabamos assumindo como se eles fossem coisas tão óbvias. Não são óbvias. Não, oração boa mesmo, é o que sai da minha cabeça. Mas justo na hora que eu mais preciso, a minha cabeça está embolada, como é que eu faço? Né? Como diz a primeira leitura da missa de hoje, né? Maldito o homem que confia no homem. Meu Deus do céu, se eu ficar contando com o que eu sei, com o que eu posso, com o que eu sinto, eu tô frito, porque na hora que eu mais preciso, eu não posso, eu não sinto, eu não consigo arrumar as ideias, vai tudo para o espaço, né? Então, a palavra de Deus é o nosso socorro. Jesus na cruz orou os salmos. Ele não criou orações espontâneas nesse sentido, né? Orações que fossem novas. Ele buscou no tesouro da Escritura as palavras que expressavam o que ele vivia ali e as palavras que carregavam uma promessa dentro delas. Porque mesmo quando Jesus orou, meu Deus, por que me abandonastes, que é o início de um salmo, Jesus não conseguia na cruz falar muito. Para um crucificado, falar é um esforço que antecipa a hora da morte. Então, Jesus deve ter lembrado desse salmo no seu coração e deve ter continuado a rezar o salmo. E no finalzinho do salmo, o salmista diz: eu sei que eu louvarei o Senhor na presença dos meus irmãos. Jesus orou isso pendurado numa cruz, num lugar onde toda a esperança humana tinha acabado. Então, mesmo esse salmo, que quando a gente não entende que é um salmo, deixa a gente até, nossa, Jesus disse isso na cruz, ele termina com uma palavra de esperança em Deus. Coisa incrível. Jesus na cruz, o Filho na cruz, não perde a esperança que está nos planos do Pai. E Jesus ensina isso para a gente
puxando esse salmo das Escrituras e fazendo dessas palavras as palavras dele. A gente precisa voltar a orar com a Mãe Igreja, a gente precisa aprender de novo a orar com ela, senão a gente busca 1 milhão de subterfúgios. A gente procura coisas que às vezes são complicadas, porque a gente falou que o Espírito Santo simplifica a nossa vida de oração, mas parece que em alguns momentos a gente complica um ao outro, né? E tal. A gente tem que voltar a aprender a orar com a igreja. E a igreja ora a palavra de Deus. A igreja transforma a palavra de Deus em oração. E a palavra orada, nossa, ela tem um poder incrível dentro da gente. Foi com a palavra que Deus criou todas as coisas. É com a palavra que ele renova a mente, o interior da gente, né? Então, fica aí mais essa recomendação importantíssima aí da nossa partilha, não ter medo de abrir a Bíblia para rezar, né? O livro dos Salmos é um livro de orações, então vai lá, desbrava os Salmos. Ah, mas eu não entendi 5 frases. Sim, mas qual foi que você entendeu? Fica com essa e transforma ela na sua oração, né? E a partir dela, abre o coração para Deus, mas percebe que quando você tem uma palavra que Deus te dá para nortear a tua oração, ela, como a palavra mesmo já diz, né? Ela te dá um norte, ela te dá um rumo. Então você já não está mais orando, siderando, girando em torno de pensamentos confusos que são os nossos. Você está avançando com o pensamento de Deus, que é claro, que leva a gente mais à frente, né? Então, tentar explorar mais isso, né? Padre, e a gente também, né? Jesus, o próprio Deus, mas a gente também vê, né, Nossa Senhora, modelo de perfeição cristã, né, quando o cântico dela, Magnífica, que ela vai relembrar um cântico de Ana, tantos, né, outros personagens bíblicos, sempre orando na palavra, né, sempre. Então, e o Pai Nosso, o Senhor começou as lives dizendo isso, né, rezarmos a partir da oração de Deus, rezarmos a partir do Pai Nosso. Ele é o modelo de toda a oração. Tudo que a gente precisa, né? No primeiro dia a gente falou para cima, né? Para dentro, para baixo, para dentro, para fora, né? Tudo que a gente precisa contemplar na nossa oração, Jesus ordenou ali, de tal maneira que orar organiza a gente por dentro. E Deus sabe que às vezes esse dentro da gente está um caos e precisa virar um cosmos, né? Ou seja, uma ordem. Então a oração tem esse poder, né? Dialogar, conversar com Deus, ouvi-lo, alimentar a nossa aliança, o nosso relacionamento com Ele, tem esse poder. Então a gente não pode perder isso de jeito nenhum, né? Só queria lembrar, a gente estava falando sobre a importância de orar a partir da palavra, né? Na regra de São Bento, há uma passagem que eu gosto muito. O Papa Bento XVI, numa das catequeses que ele fez sobre oração, ele citou essa passagem, né? Que na verdade era um pouquinho, como é que a gente pode dizer, uma instrução comum dos padres da igreja, né, dos autores da igreja primitiva, dos santos da igreja primitiva. São Bento vivia naquele tempo, assumiu aquilo para ele e colocou na regra dele, né? São Bento, ele dá algumas dicas importantes para os monges, para que eles salmodiem de maneira adequada, não atropelando as coisas, não esticando demais, mas também não encolhendo demais o tempo de oração. São Bento quer que os seus monges sejam homens do equilíbrio, homens, né, da ordem. Então ele vai dando um monte de dicas importantes, e tem uma das dicas que eu acho que é muito legal. Ele diz assim: olha, que a mente e o coração de vocês concordem com aquilo que os lábios de vocês dizem quando vocês oram os salmos. É o avesso do que a gente faz hoje. A gente imagina que aquilo que a gente vai pegar para rezar tem que concordar com o que a gente já tem na cabeça e no coração. O problema é que quando a gente para rezar, às vezes o que a gente tem na cabeça e no coração é só confusão, é só problema, é só ilusão, é só pensamento invasivo. A medida da minha oração não pode
o que eu já trago na minha cabeça, no meu coração. Quando eu tomo a palavra de Deus e começo a rezá-la nos salmos, com a minha boca, né, essa palavra tem o poder de colocar em ordem a minha mente e o meu coração. Então, eu tenho que submeter os meus pensamentos e os meus sentimentos àquilo que a palavra está trazendo de novo para mim. É o avesso do que a gente costuma pensar hoje. A gente costuma imaginar, né? Eu tenho que falar o que está na minha cabeça, eu tenho que falar o que está no meu coração. Tudo bem, isso às vezes funciona. Mas na maioria das vezes, e principalmente nas vezes em que a gente mais precisa, o que tem na minha cabeça e no meu coração é um bololô sem fim. Eu preciso de algo novo que não é meu, que vem de Deus, para pôr em ordem o que há dentro de mim. Como o Senhor pôs em ordem aquela confusão que no início do livro de Gênesis se diz que, né, era a terra. Né? A terra estava informe, sem forma, embolada. Ele disse. É assim que ele faz com a gente. Eu tomo a palavra de Deus e ele me diz. É assim. É assim. E aí, a minha mente e o meu coração, realmente. Peraí, eu estava indo por um caminho que para onde é que isso ia me levar? Eu estava pensando, meu raciocínio estava me levando para longe de Deus. Essa não era a postura que eu tinha que ter. Eu estava alimentando uma coisa que ia me fazer tomar decisões ruins. A palavra está me dizendo que é assim e é assim. Pronto. Então, que a nossa mente e o nosso coração concordem com aquilo que a palavra de Deus oferece para a gente. Ela é a matéria-prima. O resto a gente organiza a partir dela. E aí a gente pode esticar o tempo. Beleza, zero problema. Mas ela é o fundamento. Então, fica aí vamos dizer assim, vamos tentar partilhar com os irmãos como uma dica para a gente tentar ver se funciona. Eu acho que funciona, né? Sim, com certeza. E aí o senhor falou, é isso mesmo, a liturgia das horas é incrível, porque a gente já acorda, né? Com as laudes, já vamos ouvindo os salmos da manhã, aí faz a leitura orante da palavra. É um outro dia. Exato. É um dia organizado em Deus. Na nossa comunidade como pastor, a gente tem compromisso de estruturar a nossa oração a partir da liturgia das horas. Então isso acompanha a gente há bastante tempo e a gente experimenta os frutos disso, né? E faz com que cada cristão aprenda a orar. Porque senão o risco que a gente corre é ficar dependente da oração de um outro. Quando um outro reza, quando um outro fala, quando um outro... Eu pego alguma coisa, mas eu não me animo, eu não me encorajo a eu pegar e fazer o trabalho de orar, de explorar a palavra, de ir ali e tirar daquela mina, né, coisas preciosas, né? Quando a gente ora com a palavra, quando a gente ora a liturgia das horas, ela empenha a gente em assumir uma atitude de busca de Deus, senão, a gente corre o risco de ficar sempre dependente do que outras pessoas estão orando. Então eu vou na aba, eu vou ali, né? Isso não é bom. Eu posso orar com outros, é claro. Eu posso aprender coisas importantes com outros, é claro. Mas é preciso que haja um empenho próprio em que eu tenha uma vida com Deus, eu tenha uma escuta da palavra, eu tenha esse trabalho de peneirar, né, a palavra para encontrar os diamantes do dia de hoje, né? Então, Padre, nós temos um beneditino aqui, que é o Maurício. Eu Olha só, o também. Blato Beneditino, até falou do livro do senhor sobre São Bento. O senhor também? Olha lá, o Maurício também é o Blato, é o irmão Gregório. E ele que resta também muito conosco aqui, a liturgia das horas. E aí ele está lembrando, né? Exato. Ora e labora, não é labora e ora, é ora e labora. Exato, né? Exato. Então, o nosso trabalho tem que ser fruto da nossa comunhão com Deus. Jesus disse isso, né, no Evangelho de São João. Meu Pai é glorificado quando vocês dão fruto, permaneçam em mim. Jesus nunca falou das coisas que a gente deve fazer como produto das mãos da gente, mas como fruto de algo que é semeado antes, que cresce antes e que em algum momento é dado à vista, né? A gente vê. Mas o fruto, ele é a última expressão de uma vida que já está fluindo há muito tempo. Então Jesus quer que as nossas palavras,
as nossas atitudes, o que a gente faz, o bem que a gente consegue fazer às pessoas, seja fruto dessa vida de Deus que está crescendo em nós. E não apenas o produto das mãos da gente, né? A gente vive num mundo em que a gente se sente muito eficiente fazendo muitas coisas. Jesus quer nos ensinar a ser eficazes, fazendo o que é preciso, né? E às vezes a gente se perde fazendo 1 milhão de coisas e não é eficaz fazendo aquilo que o Senhor espera e pede da gente, né? Então, vigilância e discernimento nessas coisas todas, né? Nossa, excelente. Outra dica Minha preciosa. filha queria só tocar num pontinho ou no outro da oração do Pai Nosso, de novo, porque senão a gente fala de muita coisa. Vamos, né? Senão a gente vai ter que Pois fazer é, mais não. um dia. Mais pra frente a gente faz mais alguma coisa, né? Mas eu queria só comentar. certo, O início é um dos pedidos iniciais do Pai Nosso e depois um dos finais, né? É um dos pedidos iniciais porque a parte inicial do Pai Nosso, que, como Santo Tomás de Aquino falou, organiza o nosso desejo, né? O nosso alvo de vida. A parte inicial do Pai Nosso nos remete o tempo inteiro para o Senhor, para a glória dele, né? Então santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para um detalhe, e aí, bom, trabalho de padre às vezes também é corrigir um pouquinho, então espero que eu me faça entender, né? A gente coloca muito nosso nas nossas orações, e às vezes o vosso fica em segundo, terceiro, quinto plano, né? A gente reza pelos nossos problemas, pela nossa família, pelas nossas dores, e tudo isso pode e deve ser colocado na oração, né? Jesus não proibiu assuntos na oração, né? Com o Pai a gente fala de tudo, né? Tem que se abrir. Só que a gente só tem que tomar cuidado para a nossa oração não girar só no nosso, porque aí parece que o nosso eu, ele é o centro da oração, e não é saudável para a nossa vida isso. Deus é o centro da oração, e o que é dele, portanto o vosso, vem em primeiro lugar. Então eu posso orar: Senhor, olha para a minha família, eu não aguento mais essa família está me matando, esse pessoal está me magoando muito, Senhor, eu te entrego aqui, olha quanta mágoa que eu estou trazendo. Eu posso orar pela minha família assim, ou eu posso orar pela minha família: Senhor, santifica o teu nome na minha casa, faz a tua vontade, não a minha na minha casa. Derrama na minha família, no meu coração e no coração dos meus, o teu Espírito Santo, que é o teu reino aqui na terra. Onde ele está, o teu reino acontece, o teu reinado chega. Senhor, eu preciso do teu reinado na minha casa. Que não seja mais, a minha casa não seja mais o meu reino. Eu abro mão disso, eu quero o teu reino na minha casa. O teu reino. Pronto, eu posso orar pela minha família desse jeito. E me parece que é muito mais saudável do que simplesmente fazer uma explosão de ansiedade, né, sobre a minha família na hora que eu estou rezando. Então, a parte inicial do Pai Nosso coloca as coisas, quando Deus está no centro, o resto todo vai para os seus lugarzinhos, né? Então, santificado seja o vosso nome, né? A gente comentou ontem, você começou hoje falando disso, né? É um pedido que a gente faz, mas que a gente só percebe a profundidade dele quando a gente lembra que Jesus é a palavra de Deus, e Jesus tem a palavra de Deus sempre dentro dele, né? Então, Jesus, em cada palavra que ele diz, em cada coisa que ele ensina, ele assume e leva à perfeição a Escritura, a palavra, que naquele tempo era o Antigo Testamento. Santificado seja o vosso nome. Para a maioria de nós, esse pedido parece que não significa muito. Porque, peraí, o nome de Deus é santo por excelência, por natureza, né? O nome de Deus é santo, Deus é perfeitíssimo, Ele é grande, Ele é honrado por si mesmo. Então, no fundo, o que eu estou pedindo quando eu digo santificado seja o vosso nome? Eu estou pedindo que o nome dele seja reconhecido como grande,
reconhecido como santo. Senhor, que se reconheça na terra, que se reconheça na minha vida, que se reconheça na minha casa, que se reconheça na minha pátria, que o teu nome é santo. Que o teu nome tem o direito de estar acima de todo nome. Que o teu nome é perfeito, é fiel. Beleza, então, por aí é o sentido da oração. Mas, quando a gente conhece o Antigo Testamento, a gente percebe que essa oração tem um sentido ainda mais específico. Porque essa expressão, santificar o nome do Senhor, o Senhor santificará o seu nome, ela aparece diversas vezes no Antigo Testamento. De modo especial nos profetas Isaías, Ezequiel, Jeremias. E aí, você pode procurar lá no Antigo Testamento e fazer, quem sabe, até um estudo bíblico, percebendo quais são os contextos em que essa palavra, essa expressão aparece. O nome do Senhor será santificado. O Senhor santificará o seu nome. Santificado seja o nome do Senhor quando... E aí a gente vai perceber que a santificação, o reconhecimento da grandeza do nome de Deus, no Antigo Testamento ele está atrelado a uma coisa. O povo de Israel, durante um bom tempo, depois de ter chegado na Terra Prometida, depois de ter vivido séculos ali, ele foi expulso da terra e viveu em diáspora, e viveu em exílio na Babilônia, vivendo no meio de pagãos, e muitos não sequer voltaram depois. O povo de Israel entendia que, porque eles tinham se afastado do coração de Deus, porque eles tinham tentado administrar a terra que o Senhor havia dado para eles, não em submissão a Deus, mas impondo as suas agendas, impondo a sua ganância, o Senhor havia permitido que eles fossem escorraçados da sua terra e levados por impérios pagãos para fora. Mas os profetas, no meio de tudo isso, e olha, foi um tempo sofrido para o povo. O povo que ficou em pobreza extrema. O povo que foi, ao menos aqueles que eram amantes da lei de Deus, eles se sentiam distantes de Jerusalém, não podiam voltar para celebrar no templo. O templo ficou em ruínas, as muralhas de Jerusalém ficaram em ruínas. Foi um tempo de desolação, mas o Senhor colocou no coração dos profetas: eu vou santificar o meu nome diante de todas as nações, e todos saberão que eu sou Deus, o Senhor, quando eu trouxer vocês de volta. Quando eu fizer com que vocês que estão aos pedaços sejam juntados inteiros de novo nas minhas mãos. Quando vocês deixarem de estar longe e voltarem a estar perto. Quando vocês subirem de novo à minha presença e puderem adorar a minha presença no santuário. Nesse dia, nesse tempo, quando isso acontecer, o meu nome será engrandecido e santificado diante de todas as nações. Portanto, no Antigo Testamento, havia uma promessa: o Senhor santificará o nome dele quando ele reunir de novo o povo amado dele que foi esfacelado e espalhado pela terra. Bom, Jesus veio e Jesus cumpriu essa promessa. Quando Jesus foi elevado da terra, ele próprio prometeu: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. A carta aos Efésios diz que havia um muro de inimizade separando o povo de Israel, o povo eleito de Deus, de todos os outros povos. Esse muro de inimizade, ele não é uma expressão simbólica, não é uma expressão metafórica. Ele de fato existia. Até o tempo de Jesus, no templo de Jerusalém, havia um muro que separava os gentios que iam a Jerusalém, porque tinham ouvido falar do Deus de Israel e queriam orar a ele. Havia um muro que separava os gentios, eles só podiam ir até ali. E os judeus que iam mais para frente, mais adiante. E o muro era alto de uma tal maneira que os judeus não precisassem ver essa gente e que eles não conseguissem ver os judeus. E aí a carta aos Efésios diz: o muro de inimizade Jesus derrubou. E agora, na presença de Deus, que ele abriu para nós
nós todos nos encontramos. Nós não somos mais uma família humana dilacerada, espatifada. Nós não somos mais uma família humana de inimigos entre si. Nós somos a família que Deus congregou em Cristo Jesus. Como a gente diz em cada missa, o amor de Cristo nos abraçou e nos uniu. Ele realizou essa promessa. Então, quando Jesus é elevado da terra na cruz, o nome do Senhor é santificado. Ele realiza esse milagre de reunir as nações do mundo, o povo de Israel, mas agora gente de toda raça, tribo, língua e nação, na presença dele. Ele inaugura um novo povo para ele, a família de Deus, como diz a carta aos Efésios. E quando a gente ora, Pai, santificado seja o vosso nome, a gente está dizendo, Pai, que essa obra que Jesus realizou na cruz, que ela se estenda, que ela se alargue, que ela vença todos os obstáculos que se levantam contra ela, que o muro de inimizade nunca mais seja levantado, que as nações da terra se encontrem no Senhor, que as nações da terra ouçam a sua voz chamando por elas, e o teu nome seja bendito, seja reconhecido em toda a terra, seja exaltado acima de todas as coisas. Todos os outros nomes serão esquecidos, mas o teu vai ser honrado para sempre. É isso que a gente está rezando quando a gente reza, Pai, santificado seja o vosso nome. Essa expressão não é uma expressão criada por Jesus, não é uma expressão simplesmente que não diz nada, porque eu acredito, sem medo de errar, que a maioria de nós, quando orava, santificado seja o vosso nome, não tinha muita ideia do que estava dizendo. No máximo, talvez imaginasse, que as pessoas honrem o nome de Deus, sim. Santificado seja o vosso nome significa que Deus manifesta diante dos olhos e do coração da humanidade a grandeza, a beleza, o poder, o amor e a santidade dele. E todos, então, são atraídos por esse amor invencível de Deus, por essa santidade pura de Deus. Isso aconteceu na cruz, mas é preciso que se alargue, que se estenda sobre toda a terra. Eu e você fazemos parte desse tempo e desse trabalho, que é um trabalho do Espírito Santo, de fazer com que todas as nações da terra, ouvindo o Evangelho, ouvindo o toque da trombeta, do chamado de Deus, que é o Evangelho de Jesus, possam se voltar para o Senhor e o nome dele seja manifestado como um nome poderoso e santo. Não somos nós que santificamos o nome, ele santifica o seu nome. Ele engrandece o próprio nome. Então, nós fazemos parte disso quando nós oramos e quando nós anunciamos o Evangelho e quando nós, da nossa parte, não permitimos que se tente levantar mais uma vez o muro de inimizade. Toda vez que eu coloco um tijolinho no muro de inimizade, eu estou trabalhando contra o que Jesus fez na cruz. E aí, eu não estou sendo um servo do santo nome do Senhor, mas eu posso, às vezes, estar lutando pelo meu nome, pela minha ideia, pela minha vontade. Quando todos nós lutamos pelo santo nome do Senhor e pela vontade dele, o muro de inimizade fica sempre no chão. A gente pode ter opiniões diferentes, ideias diferentes, a gente pode até acreditar de um jeito um pouco diferente, mas o muro de inimizade continua no chão. Quando a gente começa a lutar pelo nosso eu, pela nossa prepotência, pela nossa vaidade, pela nossa teimosia, pelas nossas manias, pelos nossos preconceitos, aí a gente vai colocando tijolinhos no muro de inimizade. E aí eu estou andando na contramão daquilo que eu rezo no Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. Eu não sei se eu me fiz entender ou se eu embolei muito o negócio. Super. E a gente tem ouvido o Papa dizer muito, né? Não construir muros, Exato. mas pontes. Isso não é bem isso, natural né? da gente, viu? Isso é trabalho da graça do Espírito Santo. Sem ele, a gente é doido para puxar um muro, para levantar um muro, né? A gente é doido para levantar o muro. E aí, não, o muro está muito baixo ainda, vamos botar um pouco mais alto, né? Mas o Espírito Santo em nós, ele ensina a gente a construir pontes. Ele ensina a gente a chegar no coração do outro.
né? Então, esse é o trabalho dele. Então, deixemos que ele faça o seu trabalho, né? Isso. E não deixar que as diferenças Exato, separem, mas que completem, exato. né? A gente passa a enxergar no Quando a outro gente aquilo que começa falta em nós, a né? entender isso numa família, numa comunidade paroquial, num bairro, a coisa muda. Ah, então tá. Quer dizer então que a gente não tem mais que assumir o que é nosso próprio? Claro que tem. Mas eu não preciso usar a verdade como martelo para bater em ninguém, né? O problema não é a verdade, né? O Papa Bento XVI tinha uma preocupação muito grande para que a gente não esquecesse que Jesus é a verdade, né? Ele é a verdade. Mas a Bíblia não diz que Jesus é um martelo ou uma palmatória, né? E há uma diferença muito grande entre eu compartilhar a verdade, em reconhecer o que no coração do meu irmão já é um caminho para a verdade, que é Cristo. Existe uma diferença muito grande entre isso e eu achar que eu devo usar a verdade para bater no outro, para massacrar o outro. Ou que eu tenho que defender a verdade agredindo. Eu tenho que servir a verdade. Eu não preciso defendê-la como se eu não a defendesse, ela não soubesse se defender. Eu devo servir a verdade, eu devo expor, compartilhar a verdade. Essa postura de coração é que é o segredo do negócio, né? E que sem o Espírito Santo a gente se embola, a gente pega a verdade, dá na cabeça do outro, e ao invés de criar uma ponte, a gente cria uma distância ainda maior, né? Que o outro ainda pensa, meu Deus do céu, se é isso daí, Deus me livre, né? Então, somos servos desse pedido de Jesus no Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. Deus santifica o seu nome, reunindo o que estava disperso, juntando o que estava quebrado, reconciliando o que estava em briga, derrubando o muro de inimizade. A nossa tarefa é fazer parte disso, né? A segunda coisa, que daqui a pouco derrubam nós, é um pedido lá da segunda parte do Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha, uma das coisas mais bonitas que eu já li, comentando esse pedido do Pai Nosso, é o comentário do Catecismo da Igreja Católica. Não tem como. Olha, é uma coisa tão linda. É do número 2838 ao número 2845. Praticamente 2 páginas e um pouquinho. Não é grande. Eu vou recomendar, né? Ache o catecismo na internet, na sua casa. Vai lá, comentário ao Pai Nosso, comentário a esse pedido: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma coisa linda. Primeiro, boa notícia: perdão não é um trabalho psicológico, perdão é um trabalho do Espírito Santo no nosso espírito. Então eu não preciso ficar me cobrando, é fruto do trabalho do Espírito Santo na minha alma. Não é aqui, é aqui, né? É aqui. Se eu quiser dar explicações, se eu quiser entender melhor, eu estou trabalhando aqui, não funciona. Perdão acontece enquanto a gente reza por quem feriu a gente. Ou seja, é algo dentro. O fora, deixa Deus fazer do jeito dele, no tempo dele, né? Às vezes a gente quer precipitar as coisas e acaba atropelando um pouco o meio de campo, né? Querendo forçar barras de coisas que têm que ser tratadas. Agora, já hoje, aqui, eu posso orar por quem me feriu. Então isso significa que eu já estou vivendo o perdão dentro. O catecismo diz, é no fundo do coração que tudo começa e termina. Então, é aqui que a gente tem que lutar pelo perdão, né? Depois, algumas pessoas dizem, meu Deus do céu, eu queria perdoar, esquecer e tal. Não adianta se cobrar coisas que são fruto do trabalho de Deus na alma da gente. Perdão não começa quando eu esqueço. Perdão começa quando eu rezo por quem me feriu. E veja, não é nem rezar por mim não, viu? Ai, meu Deus, me ajuda a perdoar fulano. Jesus não disse isso.
Jesus disse, ore por quem feriu você. Então, Senhor, em nome de Jesus, obedecendo o meu mestre, o meu salvador Jesus, eu abençoo o fulano, eu peço que o Senhor o visite agora com a sua bondade e misericórdia. Pronto, aí eu estou obedecendo a Jesus, porque a ordem de Jesus é abençoa quem te amaldiçoou. Reza por quem te feriu. Jesus não disse, reze por você mesmo, para você conseguir perdoar. Quando você ora pela pessoa, o perdão já está em movimento dentro de você. O trabalho do Espírito Santo já está acontecendo. E aí o catecismo diz uma coisa muito linda. Ele diz assim, não está em nosso poder não mais sentir e esquecer a ofensa. Não depende de mim. Eu posso sentir a mesma coisa 1 milhão de vezes, daí vem a palavra ressentimento, né? Ou eu posso tentar esquecer, daqui a pouco vem o negócio. Então, não está em meu poder, mas o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão, transforma a ofensa em intercessão, ou seja, em oração por quem feriu. E então o Espírito Santo purifica a nossa memória. Quando eu rezo por quem me feriu, o Espírito Santo faz o que eu não consigo fazer. Ele purifica a minha lembrança. E aí eu posso até lembrar daquela situação. Eu vou lembrar, mas não vai doer mais. E eu vou lembrar daquela pessoa, mas não vou tê-la mais como minha inimiga. Eu não vou precisar me sentir como se eu tivesse que me defender dela. Enquanto eu não oro por quem me feriu, a minha memória não é purificada. Basta que alguém diga o nome daquela pessoa e me dá até um sobressalto, como se eu tivesse medo. Será que ela vai aparecer? Porque é meu inimigo. Quando eu oro por quem me feriu, quanto tempo for preciso, o Espírito Santo purifica a minha memória. E então, se eu lembro daquela pessoa, se alguém diz o nome dela, quando você perceber que alguém falou e você já não... Pronto, é sinal de que o Espírito Santo já está chegando no final do trabalho do perdão, que é purificar a memória da gente. Mas o início do trabalho é esse. Com a ajuda do Espírito Santo, obedeça o seu mestre. Ore por quem feriu você. Não pague o mal com o mal. Obedeça a Jesus. Trate essa situação não como um desafio seu a respeito daquela pessoa, não como um problema psicológico, que o pessoal ainda tem essa, né? Perdoar já não é a coisa mais fácil do mundo. E o pessoal ainda diz, se você não perdoar, você vai ficar doente. Não entra nessa. É um desejo do seu coração de obedecer ao seu Salvador em tudo. E ele disse, ora por quem te feriu. Pois então, com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue. Padre, isso é uma forma da gente Claro. amar o inimigo. Quando Jesus diz, né? Amar o amigo é fácil, né? Mas ame também aqueles que fazem mal. Rezar por quem nos faz mal é uma forma de demonstrar um amor, de pedir para que Deus cure isso em mim. Eu não veja mais essa pessoa como um inimigo. Exato. Por graça E de repente, dele, né? a gente está diante do Senhor por aquela pessoa, e ao invés de estar ali como advogado de acusação dela, a gente está como advogado de defesa. Senhor, abençoa, não deixe que essa pessoa se perca. Alcança o coração dela, traz ela para mais perto do Senhor. Olha que coisa linda. Na Bíblia, o advogado de defesa é Jesus em primeiro lugar e depois o Espírito Santo. Quando na minha oração eu rezo por quem me feriu, eu estou profundamente alinhado com a obra e o coração de Jesus e com o trabalho do Espírito Santo. Eles e eu estamos, sabe, é uma união incrível. Então a gente não deve ter medo de se colocar nesse trabalho do perdão. Não é um expediente psicológico, isso é outra coisa. Pode fazer? Pode, mas não reduza perdão a isso. Perdão nos lábios de Jesus não é um calmante, não é uma coisa para eu me ajeitar, eu vou me perdoar, porque aí eu também sou gente. Não, eu tenho que reconhecer. Perdão é algo entre eu e alguém que me feriu, que eu assumo como meu inimigo, até que eu me alinhe de novo com o Senhor e me torne advogado de defesa daqueles que me feriram, né? Cobrindo o mal com misericórdia, né? Com amor. Isso é perdão. Então, é uma das lições... Padre, deixa eu falar uma coisa. O seu som ficou um pouquinho baixo. É porque entrou alguma ligação aqui. Então,
Isso é uma das lições fundamentais da vida cristã. Né? Quando a gente vai aprender matemática, a gente aprende, em primeiro lugar, somar, diminuir, multiplicar e dividir. Sem isso, a gente não faz o resto. Na vida cristã, uma das lições fundamentais é perdão. Somos perdoados para perdoar. Somos perdoados na medida em que aprendemos a perdoar. É sempre uma rua de mão dupla. Né? Nosso relacionamento com Deus tem sempre a ver com isso daqui. Então, vamos entrar nessa escola do Divino Mestre para que ele nos ensine essa lição maravilhosa, curadora. Quando tem uma pessoa num lugar disposta a perdoar, nesse lugar Deus pode fazer o que ele quiser. Ele pode recomeçar qualquer coisa. Então, que essa pessoa seja a gente. Né? Tá acabando, minha filha. Amém, padre. Ai, meu Deus, está acabando, padre. Então, só para terminar, né, sempre falando de Nossa Senhora aqui no finalzinho, para pedir a bênção para o senhor. Nós somos chamados a ter, como o senhor falou, essa intimidade, né? Essa união com o Espírito Santo grande. Isso, padre, quando a gente entende que Nossa Senhora é esposa do Espírito Santo, quer dizer que essa união é tão perfeita, é uma união tão divina, que ela pode ser chamada de esposa. E é isso que nós somos também convidados a ser, essa união perfeita com o Espírito. É isso aí. Ele quer desposar a gente. Ele nos escolheu. Ele olhou para a gente e nos amou. E ele quer construir uma vida com a gente. Né? Ter aliança significa isso, ser desposado. Né? E aí, quando você é desposado por alguém, você tem uma vida só com aquela pessoa. Foi assim a vida de Nossa Senhora, tem que ser assim a vida de cada cristão, para que a gente possa dar Jesus a esse mundo, como ela deu Jesus a primeira vez. Né? Que lindo. Vamos lá. Ai, padre, amém. Nossa, tantas pessoas te agradecendo, né? Nossa, gente, vai ficar gravado sim, tá sempre gravado no canal. Tem um destaque no Deus Convida, escrito formação. Essas lives estão sempre lá para ficar mais fácil de vocês encontrarem. Padre, só gratidão, acho que todos os corações que estão aqui, e que sejam até breve essa despedida, viu? E a gente termina então pedindo a sua bênção e rezando também pelo intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima. Deus abençoe a vida de cada irmão e irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Prazer estar com vocês, amém. Tá bom? Igualmente, tchau, tchau. Padre. Tchau, pessoal. Uma boa noite.